Oi, que bom que você sintonizou no meu canal. Eu sou a Ana Lisa e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise de um filme e também vou comentar um pouco sobre a obra original em que ela foi baseada. E essa obra é As Crianças do Milharal, ou a adaptação cinematográfica que se chama A Colheita Maldita. A obra As Crianças do Milharal foi escrita pelo Stephen King e o conto foi publicado em 1977. E em 1984 foi lançado a primeira adaptação, A Colheita do Mal. Tanto o filme quanto o conto vão girar em torno da mesma temática. Nós vamos acompanhar a história de um casal que está atravessando o estado de Nebraska e se depara com uma cidadezinha do interior que é muito esquisita. Todos os adultos dessa cidade desapareceram e ela parece ser governada por uma seita de crianças. E além disso, existe um mito ou uma lenda de uma criatura ou um deus que rege a crença dessas crianças. Colheita maldita. No início do filme, a gente acompanha o Job. Ele é a única criança presente na igreja naquela manhã de domingo, porque justamente todas as crianças tinham se reunido no milharal, porque o Isaac, o líder das crianças, tinha dito que haveria algo importante para mostrar a todas elas naquele dia. O pai do Job não gostava muito do Isaac, achava ele uma criança estranha, então o Job não participou dessa reunião. Acontece que no mesmo dia, todas as crianças matam os adultos que moram naquela cidade. Pais, avós, tios, tias, policial, médico, todo mundo morre. A cidade então se torna uma cidade fantasma governada por crianças. E o Isaac não gosta muito do Job porque o Job é uma das poucas crianças, ele e a sua irmã caçula, que não obedecem à seita, não seguem os mandamentos da seita. O filme dá um pulo temporal e 4 anos depois, nós acompanhamos o Burt e a Vicky, que são um casal que estão em uma nova fase da vida. A Vicky quer muito se casar e o Burt tá tentando alavancar sua carreira. Finalmente a carreira dele como médico tá começando a dar certo e ele agora vai precisar mudar de cidade para atender em outro lugar. Nessa viagem eles precisam atravessar o estado de Nebraska, mas acabam se perdendo no caminho e se deparam com estradas completamente vazias, apenas cercada por milharal. Nesse momento nós vemos o Job e a irmãzinha dele acompanhando uma criança mais velha tentando fugir. Esse menino acaba sendo emboscado e morto dentro do milharal. Nisso, o Burt e a Vicky estão passando de carro. O Burt acaba atropelando o menino. Burton, cuidado! E investigando o local que o menino estava fugindo de alguma coisa, porque ele estava carregando uma mala, e ele também foi jogado morto para a estrada. Ele tinha um ferimento no pescoço, feito por um instrumento afiado, poderia ser uma faca, uma foice, e de qualquer forma o menino iria morrer, seja pelo sangramento ou pelo atropelamento, mas o Burt quer acreditar que o menino já estava morto quando foi atropelado. O Burt e a Vicky acabam discutindo sobre o que fazer com o menino, então o Burt decide levar o menino para a cidade mais próxima e entregar ele às autoridades e dizer que o atropelamento foi um acidente. A Vicky fica desesperada, mas ela também não dá muitas ideias sobre o que fazer com o corpo. Tanto o Burt quanto a Vicky estão o tempo todo sendo observados. A Vicky às vezes age de uma forma contra-intuitiva, tipo, depois de você atropelar uma criança, ver o corpo dela estirada no chão, você vai tirar um cochilo no carro, que não faz o menor sentido, e os dois decidem ir para a cidade mais próxima. Antes de irem para a cidade, eles acabam se deparando com um mecânico na beira da estrada, e esse mecânico não tem serventia nenhuma, e ele nem sequer aparece no conto. O Burt e a Vicky perguntam sobre a cidade mais próxima, o mecânico diz que tem uma cidade que é oposta a Gatling, que é melhor eles irem para outra cidade que é 30 km mais distante, porque Gatling tá a uns 5 km mais ou menos, e o Burt fica um pouco na dúvida sobre seguir o conselho do mecânico ou não, mas ele resolve ir para a cidade mais longa. Quer dizer, a cidade que tá mais longe. Acontece que as placas estão trocadas e eles acabam indo parar de qualquer jeito em Gatling. E o Malakai vai lá e mata o mecânico. O que também não faz sentido nesse filme, porque pra que eles precisavam do mecânico pra enganar as pessoas na estrada, se as crianças já tinham trocado as placas pra enganar de qualquer forma? Mas enfim, a cena da morte do mecânico eu achei muito boa, porque tem muitas cenas que são explícitas, eles mostram as crianças matando ou ferindo as pessoas, mas essa cena do mecânico a gente percebe que tem pelo menos umas 5 crianças escondidas dentro do galpão e só fica na nossa imaginação
a atrocidade que aquelas crianças fizeram com o pobre mecânico. Chegando em Gatlin, o Burt e a Vic percebem que ela é uma cidade completamente vazia e que está completamente abandonada. Todos os locais onde eles entram está dominado por milho. E falando em milho, a criança que o Burt atropelou na estrada carregava uma mala. Ele encontrou essa mala toda ensanguentada dentro do milharal e pediu pra Vic conferir o que tinha dentro. Ela viu que tinha brinquedo, roupa de criança e uma cruz muito esquisita feita com espiga de milho. Nós descobrimos, nesse meio tempo, enquanto o casal tá explorando a cidade fantasma, que o Isaac reuniu todas as crianças para dizer que aquele que anda por detrás das fileiras iria enviar um novo sacrifício que deveria ser feito. Aquele que anda por detrás das fileiras se agrada do sacrifício humano, principalmente de adultos. E ele ficou extremamente bravo com o Malakai, porque o Malakai matou o moleque dentro do milharal, mas jogou o corpo dele fora do milharal para não profanar aquela terra. Então nós descobrimos que a irmãzinha caçula do Job faz desenhos como se fosse uma premonição, e nesses desenhos ela mostra o que vai acontecer. Ela fez o desenho desse casal e por isso Isaac chegou à conclusão de que esse casal chegaria como um novo sacrifício. E é por isso também que o Isaac não incomoda nem o Job nem a Sarah, porque eles são crianças que têm habilidades especiais, digamos assim, estão ligadas de certa forma com aquele que anda de trás das fileiras, e o Malakai acha que as crianças devem ser punidas, mas o Isaac acaba perdoando e relevando o que eles fazem. O Isaac incentiva o grupo de crianças a perseguirem os adultos e levarem os dois para serem oferecidos àquele que anda de trás das fileiras. É um nome muito grande, é muito chato de ficar repetindo. Mal sabe o Burt e a Vic que eles estão sendo perseguidos. Como eles acham que tá tudo bem, e a Vic fica o tempo todo perguntando pro Burt, Burt, tá tudo bem? Burt, tá tudo bem? Burt, a gente tá em perigo? É lógico que eles estão em perigo, mas o Burt diz que não, ele tá super confiante, e eles entram, o Burt tá decidido a achar um adulto, e eles entram numa casa. Dentro dessa casa tá lá a Sarah desenhando, e os dois começam a fazer perguntas pra Sarah, mas a Sarah não quer responder, ela tá com medo, tá muito apreensiva, e ela responde meio sem querer responder, fala que o líder deles é o Isaac e que o Isaac tá no milharal, e o Burt logo pensa que o Isaac é um adulto, então ótimo, responsável, vou lá atrás desse responsável. Enquanto isso, a Vic fica com a Sarah tentando entender o que tá acontecendo. A Sarah diz que gosta muito de desenhar, e a Vic pergunta que tipo de desenho, e aí a Sarah mostra um desenho da Vic sendo atacada. O que é isso? É nesse exato momento, depois que o Burt sai da casa e ele tá explorando a cidade, é que a Vic é sequestrada pelas crianças. O Burt percebe que existe uma movimentação na igreja da cidade, ele entra lá e vê que tem um garoto participando de um ritual. As crianças estão todas reunidas na igreja para comemorar o aniversário de uma dessas crianças. Ele tá fazendo 19 anos e tá fazendo um rito de passagem que muito provavelmente vai ser oferecido para aquele que anda de trás das fileiras. O Burt faz um discursinho, e o Burt é muito bom em fazer discursinho mequetrefe. Ele acaba dando uma lição de moral naquelas crianças. Ele leva uma facada da menina que tava lá fazendo o ritual, e as crianças chamam o Malakai. O Burt sai correndo, ferido, e ele é perseguido por um longo tempo pelas crianças. Chega até a ser um pouco cansativa essa perseguição dele, até que ele consegue se esconder porque o Job ajudou ele. O Burt descobre que a Vic foi sequestrada pelas crianças e que ela vai ser oferecida como oferenda, e ele também descobre que, como todos os adultos desapareceram naquela cidade, o Job conta tudo pra ele. O Job também conta que quando as crianças chegam numa determinada idade, na fase adulta já, elas se voluntariam para serem feitas de oferenda para aquele que anda de trás das fileiras, porque assim ele vai continuar mantendo a prosperidade do milho. Enquanto isso, tá tendo treta entre o Malakai e o Isaac, porque o Malakai é mais agressivo e ele acha que tem que fazer as coisas de forma mais agressiva, tem que bater, tem que chutar, tem que enfim. E o Isaac não quer quebrar nada do ritual que eles estão acostumados a fazer, porque ele acha que isso vai causar a ira daquele que anda de trás das fileiras. A princípio a gente começa a desconfiar muito do Isaac, porque o Isaac é o líder religioso que manipula todas as crianças, e quando ele começa a ser questionado sobre o Malakai, até leva um empurrão do Malakai, as crianças ficam indecisas sobre obedecer ou não o Isaac, porque nada acontece. Ele fala, eu represento aquele que anda de trás das fileiras, eu sou a voz dele, eu sou o profeta, mas quando o Malakai enfrenta o Isaac, nada acontece com o Malakai. Então as crianças se convencem de que o Malakai tá certo, eles tiram a Vic
Vicky da cruz porque ela já tava pronta pra ser sacrificada, eles descem ela porque querem usar ela como isca pra atrair o Burt e colocam o Isaac na cruz. O Malachi começa a usar a Vicky como isca, mas o Burt tá escondido junto com o Job, então ele não cai na armadilha. O Malachi volta pra clareira. No que a noite cai, o Job mostra pro Burt onde todo mundo tá, explica pra ele como chegar lá no local e o Burt vai. Mas enquanto as crianças estão lá na clareira, aquele que anda de trás das fileiras, ele acaba matando o Isaac na frente de todo mundo, com um efeito especial muito podre. O Burt aparece, ele luta com o Malachi, consegue derrotar o Malachi e ele consegue resgatar a Vicky. Mas antes, ele faz todo um discurso dizendo pras crianças que religião, que não segue o amor, que não segue o respeito, que, enfim, que não é uma coisa boa, que não prega bondade, vai ser algo consequentemente ruim, que eles não deveriam acreditar nesse tipo de mentira. Não acredito que sejam tão cegos. Vocês ouviram esse monte de baboseira por muito tempo. Parece ser tudo igual, mas não é. Qualquer religião que não prega o amor e a compaixão é falsa, é mentira! E por incrível que pareça, as crianças acreditam nesse discursinho besta. Elas automaticamente ignoram o Malachi e começam a seguir o Burt de volta pro celeiro. E aquele que anda de trás das fileiras possui o corpo do Isaac, ataca o Malachi e as crianças fogem. Elas começaram a ficar com medo. Então começa uma tempestade, porque aquele que anda de trás das fileiras fica furioso porque o sacrifício não foi feito. E dentro do celeiro, o Job fala... Nossa, o Job é a criança genial nesse filme, porque ele faz tudo sozinho. Praticamente a cidade foi salva por causa do Job. Eles precisavam de um adulto com os braços compridos pra fazer o que ele não podia fazer. Mas enfim, o Job meio que dá umas ideias pro Burt do que fazer. O Burt começa a dar umas instruções assim. Nenhum adulto falaria com uma criança do jeito que o Burt fala, porque, tipo, tá acontecendo o caos, e ele fala, Job, vai lá fechar não sei o que, vai fazer não sei o que. Começa a dar instruções pro garoto, sendo que o mundo tá caindo, mas tudo bem. Não tem nenhum senso de proteção com o Job. Aí o Burt decide que vai botar fogo no milharal, porque eles conseguem desvendar o mistério do porquê que o policial foi morto, né, o que ele tava fazendo, porque tem isso. A única autoridade da cidade que foi morta, tipo, a representação da autoridade, é o policial, que ele foi crucificado lá, enfim, aquele que anda de trás das fileiras matou o policial, porque o policial tava querendo colocar fogo no milharal. Ele descobriu que essa era a fraqueza do milharal. Eles descobrem isso porque no bolso do policial tava um versículo, uma página rasgada da Bíblia com um versículo bíblico marcado falando sobre lava e tal. E aí o Burt pega o combustível que convenientemente estava guardado lá dentro do celeiro. Eles ligam o tanque de combustível até o irrigador e irrigam todo o milharal com gasolina. E aí o Burt faz um coquetel molotov, ele ataca a garrafa, consegue errar, o Job corre até a garrafa, pega a garrafa, volta, e aí ele fala, acerta dessa vez, e aí o Burt consegue jogar e acertar, e aí aquele que anda de trás das fileiras morre. Todas as crianças estão libertas, não fica bem resolvido o que as crianças vão fazer agora, mas o Burt quer ir pra próxima cidade pedir ajuda, não sei explicar o que tá acontecendo. A Vicky fica feliz porque ela foi salva, mesmo sem fazer nada no filme, ela só serviu pra atrapalhar, mais ou menos isso. E o Job e a Sarah meio que são adotados pelo casal. Em comparação com o conto, o filme tem um final feliz e ele explica mais ou menos e mostra um pouco mais quem é aquele que anda de trás das fileiras. No conto, o Burt e a Vicky, eles não têm um relacionamento bom, diferente do filme. Os dois estão a ponto de se divorciar e eles decidem viajar para tentar salvar o casamento. Assim que eles chegam na cidade, pelo mesmo motivo de atropelarem um menino e tal, o Burt percebe que tem algo extremamente errado, a Vicky quer ir embora. Segundo que eles chegam na cidade, ela quer ir embora, mas o Burt tá determinado a contrariar a esposa. Mais por uma questão de ego e de conflito entre eles dois do que perceber o perigo, porque o Burt
percebe o perigo também assim que ele chega. Mas ele não quer sair da cidade, porque ele não quer dar o braço a torcer pra Vicky. Em um determinado ponto do conto, quando eles estão procurando por adultos, o Burt percebe que na igreja tinha um indício de que poderia ter pessoas ali. Ele decide deixar a Vicky sozinha no carro sem chave, e ela quer muito, ela tá desesperada pra ir embora, ela tá morrendo de medo, ela tá chorando, implorando pra ele pra ir embora, mas o Burt até sente uma satisfação de deixar ela nesse desespero todo. E ele diz que não, pega a chave dela, tranca ela dentro do carro e ele vai pra igreja. Dentro da igreja, o Burt percebe que tem um livro de registros escrito por crianças. Não tem erros ortográficos, mas é nitidamente a letra de uma criança, e ele começa a entender o que aconteceu. Tem um nome e um ano de falecimento. Todos os nomes que aparecem na lista morreram no mesmo ano. Aí a lista para. E depois recomeça com datas mais recentes. E o salto temporal dessas datas, de todas essas mortes de uma só vez, são de 12, 13 anos atrás, então faz muito tempo. Então fazem mais ou menos 12 anos que os adultos morreram naquela cidade, e o Burt percebe o que aconteceu. Ele fica o tempo todo se perguntando o que aconteceu, onde estão os adultos, então ele se dá conta de que todos os adultos foram mortos. Por que ele chega nessa conclusão? Porque os dois são o tempo todo espionados por crianças. Eles escutam as risadas, os passos pela cidade, só que eles nunca conseguem achar as crianças mesmo. O Burt escuta uma buzina de fora da igreja, ele corre pra fora da igreja e vê que o carro tá sendo massacrado pelas crianças. Elas estão segurando martelo, foice, estão segurando instrumentos de trabalho no campo, e a Vicky tá desesperada, apertando a buzina, gritando, chamando o Burt. Então, quando ele percebe que as crianças estão conseguindo entrar dentro do carro, ele toma a iniciativa de correr em direção a elas, mas não tem o que fazer. Até que ele escuta que a buzina parou e a Vicky parou de gritar. Então ele percebe que tem crianças vindo na direção dele também, e ele nem viu pra onde foi a Vicky, ele nem percebeu quando que tiraram a Vicky do carro, e ele sai correndo dali. Tem toda uma perseguição na cidade, o Burt mata uma criança, ele derruba ou mata uma criança, agora eu não consigo me lembrar muito bem, porque eu confundo um pouco o livro com o filme, mas de qualquer forma ele consegue fugir, e ele fica correndo por horas, milharal adentro, e as crianças não param de perseguir ele, até que a noite cai. Quando a noite cai, o Burt percebe que a sensação que ele estava tendo desde o momento que eles chegaram naquela cidade era que realmente tinha alguma coisa sobrenatural. A princípio, o Burt achava que eram pessoas do interior, ignorantes, que estavam isoladas no mundo e que por isso elas eram tão fanáticas religiosamente. O primeiro indício que ele teve foi quando a Vicky estava olhando a mala do menino que morreu e eles acharam aquela cruz feita de espiga de milho, que a Vicky achou bizarra. A única estação de rádio que tem na cidade é de um culto sendo realizado. Então o Burt achava que eram só caipiras ignorantes fanáticos, mas na verdade ele começa a perceber que toda aquela sensação de perigo era real. Ele não estava imaginando coisas, ele realmente estava presenciando algo sobrenatural. Burt percebe que todo o milharal estava fazendo ele correr em círculos que ele nunca conseguiria sair do milharal, e ele caminha em direção a uma clareira. No último raio de luz do dia, o Burt presencia a Vicky pendurada numa cruz, com os olhos arrancados e no lugar dos olhos um capim. Do lado dela tinha um padre. Ele começa a sentir algo se aproximando. Essa coisa se aproximando com certeza não eram as crianças. Era muito maior do que qualquer coisa que ele já tenha visto na vida dele. A única coisa que o Burt consegue perceber é que essa coisa tem olhos vermelhos do tamanho de uma bola de futebol, e ele tá completamente aterrorizado, ele não consegue se mexer, a única coisa que ele faz é gritar, e quando o fôlego do grito dele acaba, o Burt acaba morrendo. Quando aquele que anda de trás das fileiras se sente satisfeito com o sacrifício, ele manda uma mensagem pro Isaac. As crianças estão reunidas pro culto, perto do milharal, e o Isaac diz que aquele que anda de trás das fileiras se sentiu satisfeito com o sacrifício, mas ele tá furioso porque ele próprio teve que finalizar o sacrifício. Então as crianças seriam punidas, e o Malakai também seria punido porque ele matou uma criança dentro do milharal e ele não conseguiu matar o Burt. As crianças deveriam ser sacrificadas quando chegassem aos 19 anos, e aquele que anda de trás das fileiras agora diminui um ano. Então, quando elas chegarem aos 18, elas vão ter que
que ser mortas. E o Malakai, ele é punido, provavelmente morto, né? A punição dele é caminhar em direção ao milharal, porque ele deve encontrar com aquele que anda de trás das fileiras, e a namoradinha dele tá grávida, e ela, tipo, tá muito triste, abalada, mas ele nem olha pra trás, ele encara o destino dele. E o conto termina com aquele que anda de trás das fileiras satisfeito com o sacrifício. Ele diz para as crianças se multiplicarem como milho, que ele vai continuar fertilizando o solo e que é para as crianças continuarem tendo filhos. As principais diferenças entre o filme e o conto é que o conto tem uma visão mais pessimista. O Burt e a Vicky morrem no final, diferente do filme que os dois conseguem sobreviver e ainda conseguem 2 filhos adotivos. O Burt consegue libertar as crianças do milharal e os únicos que são mortos é o Isaac, o Malakai e a criatura, enquanto que no conto a criatura, além de penalizar as crianças, ainda incentiva que elas continuem tendo filhos. Então já faziam 12 anos que as crianças estavam tendo aquela vida e provavelmente viveriam por muito mais tempo daquele jeito. A história é simples, em questão de enredo, não é difícil da gente entender a moral da história, é muito óbvio que a história está criticando um fanatismo religioso, está criticando comunidades extremamente fechadas, e eu não sei, o Stephen King tem um negócio de criança e filhos e relações sexuais que eu acho muito bizarro, porque se você é entusiasta de Stephen King, você provavelmente sabe daquela história do It a Coisa, da única menina com os outros meninos do grupo dentro do esgoto, o que acontece, e eu acho muito bizarro porque todo mundo tem 13 anos na história. E aqui, de novo, ele faz essa coisa das crianças ficarem se reproduzindo, porque eles provavelmente vão ter que começar a ter filhos com 13, 14 anos por aí, que eu acho bizarro, mas tudo bem. Faz parte da história, né? Acho que a ideia é ser desconfortável justamente porque é terror. Não é só um terror gráfico de mostrar coisas horríveis, mas é um terror psicológico, de você imaginar crianças cegas religiosamente, influenciadas por uma criatura maligna, vivendo nessas condições. A gente sabe que em lugares rurais muito isolados acontecem coisas bizarras. Podem acontecer coisas bizarras como criaturas malignas habitando em lugares remotos, como coisas bizarras dentro de famílias, comunidades, né? Que existem várias histórias de quando comunidades são tão isoladas, tão fechadas, que acontecem coisas horrendas e ninguém fica sabendo. Como, por exemplo, da cidade de Gatlin, que nem tá no mapa, as pessoas não fazem ideia que existe. Por acaso, o Burt e a Vicky acabaram caindo ali. Na verdade, eu não acho que seja por acaso. Acho que o filme deu uma boa interpretação deles terem sido predestinados a serem uma oferenda. E eles acabam descobrindo, sem querer, essa realidade. Se você pesquisar no Google, você vai achar várias histórias americanas de comunidades, de seitas, de pessoas que vivem em lugares completamente isolados da sociedade, participando de uma seita muito esquisita, que é tudo em nome de Deus, mas é um Deus completamente distorcido do cristianismo, né? Se baseiam muito na Bíblia. O filme até mostra uma pilha gigante de bíblias que as crianças estavam reescrevendo, pegam o cristianismo, distorcem até se encaixar no que o líder daquela seita acha mais adequado para satisfazer as suas necessidades. No caso do filme, que aquele que anda de trás das fileiras, da colheita, pegou aquela comunidade era muito crente, ele pegou essa característica, distorceu toda a religiosidade para convencer primeiro as crianças a aceitarem, e aí sim fazer o sacrifício, né? O grande sacrifício para ele. Então ele se fez Deus para aquelas crianças usando o cristianismo para isso. O que existem várias histórias que eu já vi que fazem isso. Os caras se fazem de profetas, se fazem às vezes de próprio Cristo, se fazem Deus para satisfazerem as suas necessidades, e geralmente envolve crimes, muitos crimes. Não é uma história terrível, não é uma história que vai te deixar assombrado. Já vi coisa pior. Mas eu acho muito interessante como o Stephen King pega uma história tão simples e consegue desenvolver tão bem. É claro que ele fez isso em, acho que 40 páginas, é um conto, então assim, não tem muitas explicações justamente por ser tão curtinho. Não fala a origem da criatura, provavelmente é uma criatura
criatura milenar, ou até mais. É tipo uma criatura cósmica. Stephen King gosta muito de trabalhar com coisa cósmica. Então é nível Cthulhu, talvez, acho que não tão grande, mas é uma criatura tão antiga quanto, que talvez esteja dominando aquele milharal e vários outros milharais. Não se sabe a origem, e acho isso muito interessante. No filme, eles não explicam a origem também, mas dão essa fraqueza pra criatura. É, lógico, porque eles queriam dar um final feliz pro filme. Eu acho muito melhor o final do conto do que o final do livro. Eu acho muito mais legal quando o Bert e a Vicky morrem, principalmente o Bert morrendo no ápice do seu desespero, ele tá vendo a coisa que vai matar ele, enquanto que no filme a gente tem aquela criatura que a gente não consegue enxergar direito o que é, a gente tem uns efeitos especiais que fazem a gente perder completamente a imersão no filme. Já é difícil entrar na imersão do filme porque a dublagem é muito ruim. Eu assisti esse filme dublado, ela é péssima. É minha passagem, é meu aniversário. Que jeito mais estranho de comemorar, cara. Fora alguns erros de continuidade que me davam agonia, porque uma cena, a personagem tava de um jeito, na outra ela tava de outro jeito completamente diferente, e tipo, só muda o ângulo da câmera. Supostamente é o mesmo momento da cena, é o mesmo período, o mesmo segundo, só muda o ângulo. E a atriz tá completamente diferente. Algumas coisas me incomodaram com a direção, mas a questão da violência, de mostrar as crianças praticando violência, eu achei muito legal. Claro que o filme não mostra de forma tão explícita, porque são crianças, então lógico que não ia querer mostrar as crianças matando mesmo pra valer, né? Mas achei bem interessante o jeito que o filme trouxe de forma bem gráfica as crianças praticando violência. Outra coisa que eu acho muito legal do conto e do filme é que a gente nunca leva a sério que uma criança pode praticar violência contra um adulto. E sim, crianças são capazes disso. Crianças são capazes de serem violentas, de serem agressivas, de serem assassinas. Existem várias histórias de crianças assassinas. Criança e assassinato parece uma coisa muito louca de se pensar, mas acontece. E esse conto faz a gente parar um pouco pra pensar no potencial destrutivo que as crianças têm. Não acho que seja o melhor conto do Stephen King, nem que seja o melhor filme. Não tem nem a possibilidade de ser o melhor filme. É um filme ruim. E pesquisando, eu descobri que tem 11 sequências. Tem 10 filmes sobre o mesmo assunto. E eu não sei como que fizeram render tanto, porque é uma história realmente muito simples. O Stephen King fez ali uma história só pra ser conto, só pra ser curtinho mesmo. E os caras simplesmente farmaram em cima de uma história tão simples. Tipo, é um milharal amaldiçoado por uma criatura cósmica. É isso. Crianças que matam adultos pra satisfazer essa criatura. Não tinha muito o que fazer, mas fizeram 10 vezes. Então é isso, o vídeo da próxima semana vai sair também no sábado, mais ou menos no mesmo horário, e eu espero ver vocês até lá. Tchau! Queria deixar uma coisa registrada, muito clara. YouTube, isso é tudo maquiagem, YouTube. Não estou machucada de verdade, pelo amor de Deus, não derruba meu vídeo, YouTube. É só maquiagem.